Mas nós temos também atenção a pessoas em situação de violência doméstica e sexual. Quando a gente avalia os tipos de violência, quando a gente tem acesso aos dados, a gente vê que as pessoas que mais sofrem esse tipo de violência são as crianças e as mulheres. E a atenção básica em saúde tem um papel importante nesse contexto, porque ela pode atuar na prevenção da violência e na proteção integral dessas pessoas, né? Além disso, a unidade básica de saúde, ela deve estar integrada com todas as instituições do seu território para conhecer a realidade dessas pessoas, né, e saber os órgãos de referência para encaminhamento e apoio social quando, por exemplo, foi identificada uma situação, né, compatível com alguma dessas violências, para poder fazer os encaminhamentos necessários. E aí, além das definições que nós já estudamos, eu destaco aqui o assédio sexual, que é quando uma pessoa, por ter mais poder hierárquico em relação ao subordinado, ela faz esse assédio sexual. Pode ser através de propostas indecorosas, tentativas de ter relações, utilizando-se da sua superioridade. Nós temos o estupro, que é quando você obriga uma pessoa a ter um ato libidinoso, né, uma relação com você, contra a vontade. Nós temos o abuso sexual em crianças e adolescentes, e esse abuso ele pode ser hétero ou homossexual. Normalmente ele é praticado por pessoas que têm livre acesso à casa dessas crianças e adolescentes, né? Muitos casos, essas pessoas têm a confiança da criança, do adolescente, da família, e aí ela utiliza dessa confiança para induzir a criança, o adolescente, a desenvolver esses atos e também a não expressar que está sofrendo essa violência, né? Em muitos casos eles acabam fazendo ameaças para a criança, falando que pode acontecer coisas ruins com a família, ou então utilizam-se de vantagens econômicas para fazer uma espécie de suborno, né, para atrair essa criança e adolescente para que possa praticar ali a violência, o abuso sexual. E nós temos também a violência doméstica, que é aquela praticada dentro do ambiente familiar e que põe em risco a integridade, né, da pessoa ali e atrapalha o seu direito ao desenvolvimento. Ela pode incluir agressão física, verbal, psicológica, abuso sexual e também a negligência. E por que é tão importante que a CS saiba o que são esses tipos de violência, né? Porque pela sua proximidade, às vezes a pessoa da comunidade, ela não vai se sentir confortável para falar sobre esses sinais que ela apresenta, esses sintomas, essas situações de violência, para o profissional da UBS, mas ele pode se sentir confortável para falar para o ACS, porque faz parte da sua comunidade, né? E aí, dentre os sinais de violência, nós temos as queixas vagas, frequentes e sem causa clínica aparente, ferimentos que não têm uma explicação, parceiros que não deixam a mulher sozinha em contato com outras pessoas, né? Esse é bem característico. Por exemplo, homens que entram com a mulher para fazer a consulta, não deixam a mulher sozinha na visita domiciliar, porque esse homem tem medo de que no momento que ela fique sozinha, ela relate que está sendo violentada. Grávida com ferimentos físicos e com início tardio do pré-natal também é um sinal característico. Histórico de ideação suicida, dor pélvica crônica e atraso em buscar tratamento para ferimentos físicos. Já os sinais de violência sexual podem acontecer em adolescentes com menos de 14 anos, grávidas, solteiras, né? Por exemplo, no caso que é de violência sexual que ocorreu dentro da família, né? É muito comum acontecer isso, infelizmente. Ocorrência de infecções sexualmente transmissíveis em crianças, né? A gente presume que crianças não são ativas sexualmente, então se essa criança está apresentando um sinal de infecção, é porque ela está tendo relação. Coceira ou sangramento vaginal, dor pélvica, abdominal ou a urinária evacuar.
vaginismo e perda de prazer nas relações sexuais, comportamento depressivo, ansioso e autodepreciativo e dificuldade ou recusa para fazer exames pélvicos. Por exemplo, a mulher ela tem dificuldade para fazer esses exames porque ela tem medo de que, se for fazer esses exames, alguém note que ela está sendo violentada. Então, por isso também é um sinal importante. E aí, quem faz esses atendimentos, né, os profissionais que fazem atendimento à vítima de violência doméstica ou sexual, eles devem avaliar se é necessário encaminhar para a rede de emergência, né, as medidas de proteção que são necessárias, se é um caso que essa vítima ainda está correndo risco, né, de ter sua integridade ali agredida, violentada, acionar os mecanismos de proteção, providenciar o registro do boletim de ocorrência. Quando for criança ou adolescente, deve comunicar o conselho tutelar, solicitar os dispositivos da rede de apoio, e aí vai depender de cada local, né? Cada cidade tem a sua rede, algumas são mais estruturadas, outras menos, e garantir que a vítima tenha todos os seus direitos garantidos, né? Porque se ela não tiver os seus direitos garantidos ali, principalmente o seu direito de proteção, né, ela pode sofrer novas agressões. Inclusive, esse é o motivo para que muitas vítimas não denunciem os seus agressores, pois elas têm medo de não serem acolhidas, né, de serem agredidas novamente, ou então de que essa agressão piore caso denuncie. Por isso que é tão importante garantir todos os seus direitos quando ela denuncia. E aí, o que é importante de tudo isso para o ACS? Quando ele conhece a sua população, ele tem uma boa relação com ela, tem uma relação de confiança. E aí as vítimas vão se sentir mais confortáveis, mais abertas para relatar alguns desses sintomas, né? E aí, por tudo isso que a gente estudou, tanto nesse conteúdo de hoje como na disciplina toda, a gente vê a importância, né, do ACS, da sua atuação no território como transformador de realidades e um mediador entre a comunidade e a equipe profissional, né? Tanto lá quando nós começamos a ver sobre a promoção da saúde, a educação em saúde, até chegar nesse contexto da violência, das vulnerabilidades, a gente vê a importância do ACS. Porque como ele está ali na comunidade, ele sabe mais do que qualquer profissional como as coisas acontecem ali, né? Por isso que ele tem esse papel tão importante de transformador de realidades. E ele faz essa ponte entre a comunidade e os profissionais. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Segue meu e-mail para contato. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.